irmãos em Cristo, eu saúdo-vos com a paz do Senhor. Pegue a sua Bíblia em suas mãos antes que você tome assento e abra a mesma na primeira carta em que o apóstolo Paulo dirige aos Coríntios. Aos Coríntios, capítulo de número 10. Vamos ler alguns versículos e eu preciso, por mais que vá somar o tempo, mas eu desejo que você leia essa leitura e a acompanhe, por favor. Diz o verso 1 em diante: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Agora leia esse verso comigo, 12. Aquele, pois... Amém. Tome o seu assento em nome de Jesus. Queridos irmãos, eu agradeço a Deus por essa oportunidade e desejo externar o meu agradecimento ao nosso pastor presidente, Vicente Mariano, que por muita bondade e misericórdia nos permitiu estar aqui esses dias atendendo um trabalho tanto a mim como a minha esposa. Os obreiros, pastor Alceu e os demais obreiros por onde passei, que de muito bom grado nos receberam e muito bem nos trataram. Eu acredito possa ser que, se não em tempo real agora, mas quem sabe em outro, receba a nossa gratidão, a minha gratidão e da minha esposa, pastor Vicente e toda a igreja aqui presente. Muito obrigado. Espero em Deus, quem sabe em outra ocasião, poder voltar a estar convosco e juntos congregarmos. No entanto, se daqui para lá Jesus voltar, eu não vou vir. A gente se encontra lá no céu. Amém? Meus irmãos em Cristo, eu quero, de maneira muito objetiva e pedagógica, trazer uma palavra e uma reflexão. E todo o intuito é que você passe o resto da semana meditando sobre o tema que eu quero trazer para todos vocês aqui nessa noite. Há um ponto, quem sabe, que se daqui para o Natal a gente passar aqui alguns dias ainda, você quando nos ver, você vai lembrar do tema que eu vou passar para você aqui agora. Dentro desse texto, eu quero trazer uma meditação com o tema Egito, deserto e Canaã. Repita, por favor. Egito, deserto e Canaã. Pois bem,
me empreste o seu tempo e a sua atenção, por favor. Desculpe-me, a minha voz está afônica, não está muito bem, mas me esforçarei para entregar o melhor de Deus. Queridos irmãos, crescimento espiritual é uma necessidade de todo servo de Deus que aceita Cristo como seu Salvador. Crescimento espiritual, ele não está relacionado e ele não se dá a funções e nem a cargos que a gente galga ou que a gente alcança. Crescimento e desenvolvimento espiritual é algo que deve ser inerente à vida de todo servo de Deus que um dia aceitou a Cristo como seu Salvador. A maturidade espiritual, ela é necessária para todos nós. Sempre digo que o conhecimento da Bíblia Sagrada, ela não está restrita apenas aos servos de Deus, obreiros, pregadores, pastores, membros do ministério. O conhecimento da palavra de Deus, ele é necessário a todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Pois todos nós precisamos, devemos estar fundamentado na rocha que é Cristo Jesus. E essa fundamentação, ela se dá através de conhecimento, de base, de estrutura. E esse caminho de conhecimento não tem como inventar, criar, querer trazer coisas que não são aquelas estabelecidas. O caminho que nos leva ao conhecimento é a leitura da palavra, é a comunhão com Deus, é a oração, é o jejum, é a meditação na palavra. O Senhor Jesus Cristo, em seu ministério, ele disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. E é através da palavra que o cristão se fundamenta, pois, do contrário, nós viveremos igual aquelas citações da casa que está firmada na rocha ou da casa que está firmada na areia. Muitas vezes os vendavais são grandes, muitas vezes as situações são adversas, e muitos temporais surgem na vida de quem serve a Deus. E se nós não tivermos estrutura no Deus que a gente serve, os vendavais vêm e nos derruba e nos leva. E não pense você que estar aí, que apenas você está sujeito a isto. Nós também que aqui estamos, sim Senhor, sim Senhora, também somos passivos. Se nós não tivermos cuidado em estarmos firmes em Cristo e olhando para Ele, muitos vendavais na vida vêm para nos levar para longe, para fazer com que a gente desista. Mas quem está firme na rocha, o vendaval vem e passa, mas ele permanece firme, porque ele tem raiz profunda, ele está estabelecido. Dentro deste entendimento, eu preciso que você entenda, busque o conhecimento, busque a leitura, leia a Bíblia Sagrada, leia bons livros, medite no Senhor. Faça isto para que a sua vida cada vez mais esteja firmada. Para que quando os vendavais vir, você possa ter bagagem, estrutura, armas espirituais, ao ponto de olhar para a adversidade e de combater elas com a palavra de Deus na sua vida, que deve ser o nosso fundamento. Dentro dessa estrutura e dessa linha de raciocínio, nós olhamos e nos lembramos do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele é um fundador de igrejas. O apóstolo Paulo, ele é um missionário. O apóstolo Paulo, ele é um homem que se preocupa não apenas em abrir templos, mas ele se preocupa em ensinar quem vem para o templo até base, até estrutura, até fundamento. O apóstolo Paulo, ele chega a encontrar uma igreja de Coríntios que aparentemente, se você não analisar com cuidado, você vai até dizer assim, como muitos já disseram: a igreja de Coríntios era a igreja do reteté de Jeová lá naquela época.
porque era uma igreja em que as manifestações, em que os dons, em que línguas estranhas e que tantas coisas daqui para lá, era um negócio terrível, você não vê lá? Mas ela é uma igreja em que o apóstolo Paulo precisa tratar de assuntos fundamentais sobre a estrutura da vida espiritual de uma igreja. A igreja de Coríntios é uma das igrejas que o apóstolo Paulo mais enfrenta embates e sofre pelo amor da obra de Cristo, a fim de ver uma igreja estruturada, firmada, organizada e estabelecida. Isto porque cabe sobre os ombros de quem Deus constituiu a responsabilidade de conduzirmos o rebanho para o céu. Ora, por favor, projete na tela 2 Coríntios, capítulo de número 11, e veja o verso de número 2. Por gentileza, projete isto. Olha o que o apóstolo está dizendo. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber a quem? Segure esse verso, veja o que o apóstolo está dizendo. É minha responsabilidade. No dia que subirmos ao céu, Deus não vai perguntar aos pastores que Ele constituiu quais foram os maiores eventos que eles realizaram, não. No dia que a igreja subir para o céu, o pastor irá dar conta de quantas ovelhas que lhe foram confiadas. Ele ensinou, ele edificou, ele conduziu, ele apacentou, ele sarou as feridas para alcançar ao céu. Olha que responsabilidade do apóstolo, olha que responsabilidade do pastor. Eu estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para apresentar. Olha só, cabe ao pastor Paulo preparar a igreja, ensinar a igreja, através da palavra, tirar os carrapichos, através da palavra, sarar as feridas, através da palavra, aprumar, conduzir, sustentar. Cabe ao pastor que é zeloso. Por isso que ele está dizendo, eu estou zeloso de vós, eu tenho que vos preparar, porque não é de todo jeito que a gente entrará no céu, não é de toda forma que nós entraremos no céu. O apóstolo Paulo, ele tem uma missão toda especial com esta igreja. E esta igreja, o apóstolo Paulo trata de divisões dentro dela. Ele trata de pessoas que tinham problemas de relacionamentos interpessoais no meio dela. Ele trata de pecados incestuosos dentro desta igreja. Ele precisa trazer orientação sobre até o culto nesta igreja. Porque não havia ordem, não havia controle, não havia consciência. Então, ele precisa tratar. E ele chega a dizer que essa igreja era uma igreja carnal. Mas como que pode? É nessa igreja que se fala sobre os dons espirituais. Mas me acompanhe, por favor. Egito, deserto e Canaã. Olhe para mim. Deus, de um ângulo geral, quando Ele olha para a humanidade aqui na terra, Ele só vê dois tipos de pessoas: salvos ou perdidos, crentes ou incrédulos, luz ou trevas. Diante de Deus não existe eu sou meio isso ou sou meio aquilo. Diante de Deus, ou nós somos, ou nós não somos. Me entenda, por favor. No entanto, a leitura que eu li convosco, o apóstolo Paulo, ele replica, ele traz do Antigo Testamento a jornada depois que o povo saiu do deserto, ou do Egito,
passou para o deserto, mas o alvo era chegar em... Por isso o tema, Egito, deserto, Canaã. E eu quero trilhar com vocês nesse raciocínio. O povo está no Egito. Quando eu falo de Egito, logo nós nos lembramos do mundo. Deserto é a trilha que este povo percorre em uma preparação para alcançar aquilo que Deus prometeu. E o que foi que Deus prometeu ao povo quando ainda estava no Egito? Chegar em uma terra que mana leite. Então, veja bem, o propósito da viagem é um propósito definido. No entanto, ao sair do Egito, trilhar pelo deserto, até que se chegue em Canaã, desafios irão acontecer. E é nesta perspectiva que o apóstolo Paulo, ele traz esse estudo à igreja de Coríntios, trazendo à luz, ao entendimento sobre a necessidade de termos cuidado. Mais uma vez, eu estou falando para vocês sobre Egito, deserto e... Quantos saíram do Egito e estão aqui nessa noite? Quantos deixaram o mundo de pecado e estão aqui nessa noite? Observe que o plano não é apenas sair do Egito. A finalidade é chegar e alcançar o alvo. E o alvo é entrar em Canaã. Então, dentro dessa realidade, quando eu falo de Egito, eu falo de homem natural. O homem morto no pecado, escravo dos seus sentidos. Eu teria várias referências, não vai dar para ler todas. Se você trouxe caneta e papel e quiser acompanhar em casa depois, você, por favor, leia em casa, porque eu preciso fundamentar aquilo que eu trago para vós outrem. Mas, veja bem, o homem natural, ele está sob a escravidão do pecado. Ele é escravo dos seus sentidos. E ele não consegue vencer os sentidos, a soberba da carne, da vida. Ele não consegue ver nada do que é espiritual. 2 Coríntios 4:4 fala bem sobre isto. O homem natural, ele não compreende as coisas espirituais. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. E mesmo quando alguém tenta falar de coisas espirituais para ele, ele não consegue compreender bem. Haja vista, nós podemos mencionar Nicodemos, que é religioso, mas ainda é natural, porque não conhecia as coisas espirituais de Deus. Jesus tenta falar para ele de um novo nascimento, ele não entende. Ele diz, eu vou voltar a nascer de novo, eu vou entrar no ventre da minha mãe. Não era disso que Jesus falava. Ele falava do nascimento espiritual, pela água e pela palavra, por aquilo que era regeneração. Então o homem natural não entende as coisas espirituais, entenda. A Bíblia diz que quem é espiritual, entende o que é espiritual, discerne e compreende. Mas quem é natural e quem ainda está no deserto, tem dificuldades de entender as coisas espirituais de Deus. Deus fala e ele não compreende. Deus fala e ele não ouve. Deus diz e ele não atende. Porque a vida natural, que ainda respinga no ser carnal, que está trilhando o deserto, cria, constrói uma barreira de resistência às orientações divinas. E dentro desta forma, o homem natural, ele vai trilhando essa vida. É um homem que está morto para Deus. É um homem que Deus quer falar com ele, mas ele não abre nem a mente, nem o coração. A sua mente está cauterizada. Deus fala, Deus se revela. Deus nunca deixou de falar. Deus sempre falou com o seu povo. Deus sempre falou através da igreja. Mas depois do Egito, o povo vai para o deserto. No deserto, eu quero replicar com você aqui, eu comparo da jornada do homem carnal. Egito, mundo, homem natural. Deserto, homem carnal. O homem, quando ele sai do Egito, ele vai para o deserto. Lembra da trajetória, por favor.
Deus liberta o povo do Egito, mas eles vão trilhar vários anos pelo deserto até que entrem em Canaã. Por favor, só para que você refresque a memória. Quantos anos eles peregrinaram pelo deserto? De toda aquela geração que saiu de lá do Egito, quantas pessoas entraram na terra prometida? O objetivo não era que ninguém perecesse no deserto. O que Deus queria era que todos entrassem em Canaã. Mas são esses objetivos da leitura bíblica que impediram deles entrarem em Canaã, que vai servir de base para a nossa vida aqui hoje, dentro de uma aplicação da palavra do Senhor. Mas observe, o homem no deserto, quando ele está no deserto, ele é carnal. Ele até já aceitou a Jesus, mas a sua estrutura de vida, no seu processo de santificação, separação das coisas do mundo para se aproximar a Deus, se nós não tomarmos cuidado, a nossa carne, que é contrária a Deus, nos leva sempre para cometermos e praticarmos atos que desagrada ao Senhor. O próprio apóstolo Paulo, ele disse que há uma luta constante entre a carne e eles se opõem um ao outro. Um busca as coisas de Deus e outro as coisas deste mundo. Então entenda, você aceitou a Jesus, mas se você não tomar cuidado, se eu não tomar cuidado, a gente cede às paixões da carne. Se nós não tomarmos cuidado, a gente faz com muita facilidade aquilo que desagrada ao Espírito Santo de Deus. Se nós não tomarmos cuidado, a carne nos leva para nos distanciarmos da presença do Senhor. Haja vista, coisa simples, medite comigo, por favor. Todos nós, acredito, com poucas exceções, usufruímos de um aparelho telefônico. Quantas horas você pegou nesse aparelho telefônico hoje? Quantas vezes você olhou para esse aparelho telefônico hoje? Não me responda. Mas eu lhe pergunto da mesma maneira. Quantos de nós temos Bíblia? Acredito que a maioria absoluta. Quantas vezes você pegou na sua Bíblia hoje? Quantas páginas da Bíblia você leu hoje? Dá para você entender isto? Como as obras da carne faz com que a gente se afaste das coisas de Deus e faz com que a gente não sinta a necessidade de estarmos conectados com o trono da graça. Talvez aqui não, mas em outros lugares, por exemplo, irmãos, sábado vai ter uma brincadeira lá na chácara tal. Vai ter um ônibus aqui tal hora. Irmão do céu, não coloque um ônibus só não, vai ser pouco. Não é verdade? Mas se nós dissermos, de sábado para domingo, teremos vigília. 1 hora de oração e 1 hora de programação. 1 hora de joelho orando e 1 hora de programação, de 10 da noite até 5 da manhã. Você entende isso? Como as coisas humanas carnais nos desmotivam. E o inimigo sabe que sempre que ele consegue tirar a minha e a sua atenção das coisas espirituais, cada dia ele entende que a gente vai ficar mais fraco. Porque se a galha de uma árvore não está ligada ao tronco central, ela deixa de ser alimentada pela seiva que somente o tronco libera. Então, nós precisamos entender que a peregrinação do deserto levou este povo, no seu desenvolvimento de vida carnal, a irem se afastando do Senhor. E eles, só para você lembrar, eles viram um milagre acontecer do mar se abrir, sim ou não? Deixa eu lhe perguntar, se você visse o mar se abrir como eles viram, quanto tempo esse milagre duraria no seu coração em forma de alegria?
Sabe quanto tempo durou na mente deles? 3 dias. Depois de 3 dias, quando um momento de alimento parecia que não teria, eles começaram a murmurar contra Moisés, dizendo: era melhor que a gente ficasse no Egito, porque lá tinha cebola, lá tinha pepino. Quando eles pensavam que iria morrer, eles começaram a dizer: era melhor que a gente morresse lá, porque lá pelo menos a gente ia ser enterrado, e a gente não ia ficar aqui exposto a ser comido pelas aves do céu. Veja o que a carne é capaz de fazer na minha e na sua vida. A gente tem um Deus que fala sim ou não. A gente tem um Deus que se revela sim ou não. Mas se nós não tomarmos cuidado, sairemos daqui de um culto abençoado nessa noite. E na mesma hora que chegar ali fora, quando um problema bater na nossa porta, a gente é capaz de abrir a boca e murmurar e dizer: quando eu não era crente, eu não passava por isso. Deus nos tirou do mundo, não foi para a gente cair no deserto. Deus nos arrancou do mundo para que a gente alcance Canaã. Só que há uma batalha espiritual grande. O escritor, ele disse: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? Só que nós estamos vivendo em um período de tempo, queridos, de muitos evangelhos fáceis, de muitos pseudos evangelhos, de muitos pseudos líderes espalhados pelo mundo afora, que têm pregado há décadas de que Deus só quer o seu coração, de que Deus só quer que você venha na casa dele o dia e a hora que você puder vir, e que viva do jeito que você quiser viver. Porém, um pastor que não é mercenário, um pastor que sofre pela igreja e pelas ovelhas, é que nem o apóstolo Paulo. Ele sofre incompreensões, muitas vezes não é compreendido nem entendido, mas mesmo assim ele é capaz de dizer: está sobre a minha responsabilidade ensinar a verdade, falar a verdade, pregar contra o pecado, dizer para vocês que céu é real. Deus não quer que eu e você fique aqui neste mundo. A trombeta soará. A trombeta soará. A trombeta irá tocar. Paulo ensina isto a essa igreja dizendo: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos antes do toque da última trombeta. Porque aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. Aquilo que é normal será transformado, mudado. E nós seremos igual Ele é. E o veremos nos ares. Quem tem essa esperança? Quem ainda acredita na doutrina do arrebatamento? Quem tem essa esperança? O apóstolo João disse: quem é santo, se santifique. Quem é puro, se purifique. Maranata! Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Então o cristão, ele anda com o pé nessa terra. A gente trabalha, batalhamos, construímos, mas o coração e a mente está dizendo: volta logo, Jesus. Volta logo, Jesus. A minha pátria não é o Brasil. A minha pátria não é esta. A minha pátria é Canaã celestial.
Paulo está ensinando a esta igreja, e isso se replica para nós hoje. Tem muitas pessoas dizendo que o Velho Testamento é coisa do passado. Não, Senhor, nunca foi. Veja que ele evidencia o Velho Testamento no Novo Testamento. E ele diz, isso serve para nos alertar. Isto serve para nós que já somos chegados nos últimos tempos. Você está em pé? Tenha cuidado para não cair. E o que é que faz um crente cair? Está aqui à luz desse texto. A murmuração. Tem gente, irmãos, que para elogiar tem uma dificuldade. Mas para reclamar e apontar erro, misericórdia. Por favor, é à luz do texto. Tem gente que para somar é difícil. Mas para contribuir, para prejudicar, está cheio de gente assim na vida. E isso faz pessoas caírem no deserto e faz com que não entrem em Canaã. Paulo está dizendo à luz do texto, não se prostitua. Pecado continua sendo pecado, irmãos. Eita. Pecado continua sendo pecado. Tem muita gente vivendo uma vida dúbia, de adultério, de relações extraconjugais. Tem muitos jovens tendo relação sexual antes do casamento. Ah, mas eu já namoro. Ah, mas o mundo diz que a gente não é guiado pelo mundo, irmãos. A gente é guiado pela palavra de Deus. O mundo diz, se prostitua. Experimente antes para saber se vai gostar ou não. Mas a Bíblia diz que quem se prostitui comete pecado e não é do reino de Deus. Você vai ficar com o que o mundo ou com o que a Bíblia diz? Por favor, é o texto. Não se prostitua como eles se prostituíram. E caíram num dia só 23 mil. É o texto. Deus não tirou eles do Egito para nenhum morrer na peregrinação. Deus queria que todos, assim como a Bíblia diz que Deus não tem prazer nem na morte do ímpio. Ao contrário, Deus tem prazer que todo ser humano alcance a salvação. Mas Deus chamou esse povo para trilhar uma jornada com Ele. Mas pelo caminho, uns murmuraram. Uns entraram lá, dentro da questão da tentação a Deus. Agora observe, que o apóstolo diz, eu não quero que vocês ignoreis. Todos estiveram debaixo da nuvem do mar. Todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo manjar espiritual. Deus não negou o alimento para nenhum deles. Deus não negou o ensinamento para nenhum deles. Deus não deixou de cuidar de nenhum deles. Porque se Deus tivesse feito assim, eu vou pegar só da tua família, Moisés, para cuidar. Não, Deus não é injusto. Deus avisava a todos. Deus fala com todos. Deus alimenta a todos. Deus cuida de todos. Deus tem bênção para todos. Mas não foram todos que alcançaram Canaã. Se eu entendo pela luz do texto, não é todos que alcançarão o céu. Então, meu irmão, é eu e você que tem que fazer uma reflexão. Saímos do Egito, estamos no deserto. Em que fase estamos? O que temos que lutar nessa jornada da nossa vida para alcançar Canaã? Quando eu falo de Canaã, deixe-me correr, o tempo já não
me ajuda tanto. Mas quando eu falo de Canaã, eu falo de homem espiritual. Porque Canaã celestial, Canaã espiritual para a nossa vida hoje. Por favor, repita isso para não esquecer. Egito, deserto, Canaã. Preste atenção. Não é que o crente é espiritual, ele não erre e não peque. Porque enquanto nós estivermos nesse invólucro aqui, meu amado, nós somos sujeitos a errar, a falar algo que não deve, talvez pensar, talvez por um momento de muito estresse, agir de uma maneira que não deveria. Só que o crente espiritual, ele é diferente do crente carnal. O crente carnal, quando ele erra, ele permanece com o nariz empinado, soberbo e dizendo, eu brigo e não estou nem aí. Tem disso por aqui não, né? Só em outros lugares. O crente carnal é daquele jeito assim, eu sou crente, mas a minha língua não é, ela é solta. Eu sou crente, mas meu braço, não brinque não. Irmão, não olha assim para mim não, que eu vou pensar que tem aqui. Agora, qual é a diferença do crente espiritual para o crente carnal? É que o crente espiritual, quando ele erra, quando ele sente que ele cometeu alguma coisa que não deveria, ele é sensível à voz do Espírito Santo. Ele é sensível. O Espírito Santo chega e diz, faço mais não. O crente espiritual é capaz de dar um passo atrás e dizer, me perdoe meu irmão, me perdoe minha irmã. Eu falei o que não devia, eu agi como não devia, eu pensei o que eu não devia ter pensado, porque quem rege a vida do crente Canaã, do crente espiritual, é o Espírito Santo, que tem espaço, que trabalha, que ajuda. Ele até peca, mas ele não permanece no pecado. Ele até erra, mas ele não permanece no erro, porque o Espírito está trabalhando, dizendo, tu saiu do Egito, tu já passaste pelo deserto, mas Canaã é o objetivo, Canaã é a cidade final. Fique de pé, deixa eu orar por você. Como está a sua jornada e a sua situação? Qual desses lugares está influenciando a sua vida? O Egito, o deserto ou Canaã? Em qual desses lugares você se encontra? Você vai ficar parado? Para o Egito eu não volto. No deserto eu não devo parar e nem me prostrar, porque Canaã é o meu destino. Você repete isso comigo? Para o Egito eu não volto. No deserto eu não vou parar nem me prostrar. Canaã é o meu destino final. Se esforce, vença a carne, vença as tentações, vença as fraquezas. Não vale a pena trocar o céu por um cigarro. Não vale a pena trocar o céu por minutos de prazeres sexuais. Não vale a pena trocar o céu por baladas, por prostituição. Não vale a pena trocar o céu por ódio, por sede de vingança. Não vale a pena trocar o céu por nada que este mundo oferece. Deus tem Canaã para a igreja. A igreja vai para o céu. Se você crê nisso, erga a sua mão e ore comigo. Amado Deus, obrigado por tua palavra. Alimenta-nos aqui nessa noite com a mesma. Fortalece-nos aqui nessa noite com a mesma. Senhor, em nome de Jesus, se porventura alguém estava mais preso no Egito, se porventura alguém está, meu Deus, enninhado, se porventura alguém está aprisionado no deserto, nas obras da carne, eu te peço, ajude, fortaleça, renova, 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 fortalece, fortalece, liberta.
liberta, livra, tira, meu Deus, o que não presta, porque Canaã é o destino da igreja. Canaã é o destino da igreja, e nós iremos para Canaã. Egito, deserto e Canaã. Vamos para o céu. Vai valer a pena. Se esforce, porque vai valer a pena. Pastor Seu.